Olá, peregrinos e bicigrinos. Bem-vindos ao canal Biker do Compostela. Esse vídeo vai ser um pouco mais específico sobre planejamento. Você quer fazer o caminho de Santiago de Compostela e não tem ideia de quantos dias leva, se você consegue fazer em 12 dias, ou em 20 dias, ou 15 dias. Hoje eu vou apresentar 3 planejamentos em termos de dias para fazer o caminho, o tempo, as cidades de parada, a quilometragem, e fazer alguns comentários em relação a isso. Então, se você tem dúvidas sobre fazer o caminho de Santiago de Compostela e quer ter uma ideia sobre planejamento, 12 dias, 14 dias ou 18 dias, fique ligado. Então, como eu disse antes, eu vou apresentar 3 planos. Esses planos eles estão disponíveis, não fui eu que montei esses planos. Esses planos estão disponíveis para verificação. Um deles é um livro, e você pode obter esse livro, pode comprar esse livro no Amazon ou numa livraria. Infelizmente esse livro está em inglês, eu não sei se tem esse livro em português, né? Eu tenho a cópia dele em inglês, acredito que deve ter em inglês também, ok? Mas de qualquer forma, todas as fontes que eu estou usando, eu vou colocar um link na descrição aqui embaixo para que vocês tenham acesso a esse material. É óbvio que se você fizer o caminho em menos dias, a sua quilometragem por dia vai ser maior, a sua média por dia vai ser maior. Mas eu calculei as médias saindo de São João Pia de Port até Santiago de Compostela, considerando por volta de 820 quilômetros. Essa quilometragem ela não é fixa, depende se você faz mais trilha, estrada, se você mescla, se você faz só estrada ou só trilha. Tá? Então, considerando em média 820 quilômetros, de São Jean a Santiago de Compostela em 12 dias daria para fazer 68,3 quilômetros, como na tabela que eu vou colocar aqui do lado. 14 dias seria aproximadamente 58,5 km por dia e 18 dias 45,5 km por dia. Agora, acontece que tem dias que 68 quilômetros é pouco, né? Dá para pedalar muito mais. Tem dias que 68 quilômetros é muito quilômetro, é muito longo, por causa da dificuldade do pedal, por causa da altimetria, por causa de alguns lugares que são um pouco mais técnicos. Eu imagino fazer 68 quilômetros no primeiro dia que você pega os Pirineus, só aí dá 27, e aí vamos dizer que 68 km eu acredito que seja até Pamplona mais ou menos, calculando assim por alto, deve ser uma paulada forte, né? Então você precisa estar muito bem preparado para fazer isso. E eu não aconselho fazer o caminho na correria, porque é um tremendo investimento de tempo, de dinheiro, né? E aí você vai e faz aquilo correndo, você perde muita coisa. Você não saboreia o caminho da forma como deveria saborear, ok? Apesar que não existe certo, não existe errado. Se você tem 10 dias para fazer o caminho de Santiago, você está preparado, está bom de pedal e você consegue pedalar em 8, vai, é melhor do que não fazer, ok? Mas não é a realidade da maioria das pessoas que vão fazer o caminho de Santiago. Então eu vou comentar algumas coisas que precisam ser levadas em consideração antes de comentar o planejamento de 12 dias, 14 dias e 18 dias. Uma delas é o condicionamento físico e a sua experiência com bicicleta, o seu motivo para fazer o caminho de Santiago e o seu tempo disponível para fazer o caminho de Santiago. Esses três fatores são determinantes para você escolher quantos dias você vai fazer o caminho, 12, 14, 18, e também tem a parte financeira e outras coisas que são de logística também. Então o seu condicionamento físico. Condicionamento físico é assim, quanto tempo, quantos dias, então você sabe isso. O seu condicionamento físico, o quanto você pedala no dia a dia, isso vai te dar um parâmetro de quantos dias você vai precisar para fazer o caminho de Santiago. Se você já pedala 50, 60 km por dia, já faz pedais longos, se você faz pedais em trilhas técnicas, bastante ladeira, lugar de pedra solta, terra, barro, estrada, né? Provavelmente você vai conseguir fazer o caminho de Santiago em 12 dias. Se você
os seus pedais são mais ocasionais, tal, em 15 dias, de 14 dias, né? E se você não tem preparação nenhuma, ou tem alguma lesão, alguma coisa assim que te impede você pedalar muito, você vai precisar de mais dias para fazer o Caminho de Santiago. Então você sabe quantos dias, né? O tópico de preparação é um outro vídeo, né? Para você aumentar essa sua capacidade de preparação para você conseguir fazer o Caminho de Santiago. Eu posso fazer um vídeo específico só de preparação, como eu me preparei, como eu vejo outras pessoas se preparando também, mas em relação a você conseguir ter um parâmetro de quantos dias você vai demorar para fazer o Caminho de Santiago, ou quantos dias você precisa, você já sabe isso, né? Você já consegue, bom, eu faço um pedal de 30 km, 40 km, com ladeira, com pedra solta e tal, e eu não fico morto no dia seguinte. Então provavelmente você vai fazer o caminho aí por volta de 14, né, dias. Se você faz um pedal de 70 km e aí você fica a semana inteira sem andar direito, eu não aconselho você fazer o Caminho de Santiago em 12 dias, porque vai ser muito difícil, a não ser que você se prepare para chegar nesse nível. Então, o motivo pelo qual você vai fazer o caminho também importa, porque se você for fazer o caminho por peregrinação ou bicigrinação, né, que diz, ou bicigrinação, como eu também vi na internet esses dias, tem uma coisa assim de precisar sofrer ou ter uma experiência um pouco mais dura, né? Aí você vai precisar forçar um pouquinho mais, talvez fazer em 14 dias, 13, 12, 11, né, para conseguir fazer isso daí. Se você vai fazer o caminho para observar mais a parte histórica, para parar mais, por exemplo, parar mais tempo no Castelo de Ponferrada, ou parar mais nas igrejas, nas catedrais, conhecer um pouco mais as grandes cidades, conhecer um pouco mais a história do caminho, que é riquíssimo em história, né? Ou então você vai porque você quer fazer um turismo, ou você vai porque você quer interagir com as pessoas que estão no caminho, que também é um outro tesouro do caminho, são as pessoas que encontramos lá e os relacionamentos que a gente faz no caminho durante o Caminho de Santiago, né? Então, isso também vai ditar o tempo que você precisa para fazer o caminho, para você conseguir aproveitar cada vez mais, né? Aproveitar cada vez mais o caminho, fazer às vezes em mais dias seja necessário para você conhecer partes históricas e tudo mais, e fazer assim mais rápido. Talvez o seu objetivo seja condicionamento físico, seja um desafio esportivo, seja um desafio de peregrino, né, de peregrinação mesmo, né, que envolve um certo nível de sofrimento. Então, o motivo pelo qual você vai fazer o caminho também é levado em consideração qual planejamento que você vai pegar. Tempo disponível para fazer o caminho. Esse é um outro, e eu acho que é um dos que pesam mais, né? Algumas pessoas têm 15 dias para fazer o caminho, outras pessoas conseguem um mês de férias, e outras pessoas também têm uma semana só para fazer o caminho. Vai lá e faz o caminho 2 vezes ou 3 vezes, também é ok, né? Desde que você guarde o seu passaporte com os carimbos. Se você fizer uma semana por ano, vamos dizer assim, quando você chega lá no 3º ano, o cara olha aquilo, ele vê que você fez várias partes e ele te confere a Compostela sem problema, né? Muita gente anda o caminho em várias etapas, né? E eu acredito que pode ser pedalado também em várias etapas. Eu acredito que só tem uma restrição, que é as pessoas que fazem de bicicleta precisam fazer os últimos 200 km de bicicleta, pegando 2 carimbos por dia. Agora, eu não sei se esses 200 km precisam ser só numa vez só. Eu acredito que não. Eu acredito que o caminho é bem flexível em relação a isso. Mas o tempo que você tem que fazer o caminho, você tem que levar em consideração. Se você tem 2 semanas de férias, vamos falar que você tem 15 dias de férias ou 14 dias de férias, aí provavelmente você precisa fazer o caminho em 12 dias, porque além dos 12 dias que você tem para fazer o caminho, você tem mais um dia para chegar e um dia para voltar, dependendo das conexões que você for fazer. Às vezes você tem até mais dias para chegar e mais dias para voltar. Então tudo isso tem que ser levado em consideração.
Então vamos lá. Planejamento de 12 dias, eu peguei no site do Bicigrino, né? Vou colocar um link aqui abaixo. Nesse site, inclusive, você consegue fazer o download em PDF do guia do Bicigrino, que quando eu aluguei a bicicleta com ele, tive uma excelente experiência com o Bicigrino, não ganho nada dele, mas nem desconto eu não peço para ele, mas eu estou dizendo aqui que o serviço dele foi muito bom, eu não tenho nada o que reclamar, muita gente boa, e tive uma excelente experiência. Inclusive tive um dia lá que eu tive um probleminha com a bicicleta, tem várias bicicletarias conveniadas com o Bicigrino e eles consertaram minha bicicleta sem eu precisar pagar nada, deram prioridade. Se não conseguissem consertar, eles iam já me dar uma bicicleta nova para mim pedalar. Enfim, foi uma tranquilidade alugar com ele. Eu acredito que as outras companhias também, né? Ouvi falar bem da Tour and Ride, que eu vou comentar deles aqui. Ouvi falar bem também da Bikeline, também não ganho nada de ninguém. E eu ouvi falar muito bem os outros peregrinos ou bicigrinos falam muito bem dessas empresas, e eu até hoje não escutei falar mal de nenhuma empresa que aluga bicicleta para ir para Santiago de Compostela, né? E geralmente quando acontece alguma coisa ruim, a notícia que mais corre é a notícia ruim, né? E até hoje não escutei ninguém falando, aquela empresa não prestou, aquele cara foi ruim, aquele cara foi bom. Não, parece que o serviço na Espanha é muito bom. Então você escolha lá, né, a empresa que você consegue um melhor preço, ou a empresa que você consegue um melhor pacote e tal, e vai com eles. E o importante é você ter a tranquilidade para fazer o caminho, ok? Então, as 12 etapas desse planejamento de 12 dias são, vou colocar aqui na tela, né? Vocês estão vendo aqui na tela, são San Jean até Zubiri, 53 km, depois San Jean até Zubiri, 53 km é puxado, é forte, tá? Depois Zubiri até Puente de la Reina, de 46 km, é ok. Você tem o Monte do Perdão aí no meio, mas depois que você faz os Pirineus, eu acredito que o Monte do Perdão vira café com leite perto disso, né? É uma subida boa também, mas não é de se desesperar, é legal. Aí você tem Puente de la Reina até Logronho, 71 km, é uma puxada boa. Logronho a Belorado, 73 km. Belorado até Rontanas, 80 km. Rontanas a Charragun, 91 km. Eu acredito que esses dois daria para fazer mais, tá? Daria para fazer perto de 90 aí, de Belorado até Rontanas, e Rontanas a Charragun, 100 km ou mais, tá? Depois você tem Charragun ao Hospital de Órbico, 86 km, é uma puxada ok. Hospital de Órbico até Molina Seca, 62. Molina Seca a Herrerias, 50. Herrerias a Sarria, 54. Sarria a Melide, 62. E Melide a Santiago, 53. Eu acredito que de Hospital de Órbico até Molina Seca ou de Molina Seca a Herrerias, você tem aí o Cebreiro no meio disso, né? O Cebreiro é ferro, né? Então o dia que você for fazer o Cebreiro, procura tomar cuidado com o seu planejamento, apesar que tem uma retona muito grande até você chegar de Ponferrada até o pé do Cebreiro. É uma retona muito boa, fácil de pedalar, roda bem, mas depois a subida do Cebreiro ela é bem intensa, ok? Então esse planejamento aqui de 12 dias eu aconselho fazer para quem está bem preparado, para quem tem experiência de bicicleta, tem experiência em ladeira, principalmente ladeira, tem bastante experiência com pedra solta, trilha e tudo mais, né? Apesar que nem sempre você precisa necessariamente ir pela trilha, nem sempre você precisa necessariamente só pela estrada. Tem pessoas que falam assim, não, eu faço o caminho só pela trilha. Ok, questão de preferência. De novo, não está certo nem errado, né? Tem algumas pessoas, elas mesclam trilha, estrada, que foi o meu caso. Nesses guias, tanto do Bicigrino, quanto da Tour and Ride, quanto o livrinho, vocês vão observar que tem lugares no trecho que eles falam assim, esse daqui é melhor você ir pela estrada, por causa disso. Isso daqui é melhor você ir pela trilha, porque a estrada é assim. E eu acho interessante se antenar esse tipo de coisa e
não obedecer o guia, porque o caminho é você quem faz, né? Você escolhe a melhor forma de fazer. Mas é muito interessante porque às vezes eles te dão dicas para você passar em lugares que são legais você experimentar, ou então para você sair de um lugar que é muito perigoso, e você acaba aproveitando melhor o caminho dessa forma, porque os caras têm muita experiência nisso, eles fazem isso há muitos anos, eles pedalam, o pessoal que escreve esses guias, eles pedalam realmente o caminho várias vezes, né? Então eles têm bastante experiência em relação a isso, tá? Mas o caminho é seu. Meu cachorro tá roncando. Mas o caminho é seu e você faz da forma com que você você quer fazer. Ok? Então é isso daí. Em relação a 12 dias... e outra coisa também. Esse planejamento de 12 dias, ele não passa por nenhuma cidade grande. Você não fica em... Quer dizer, ele passa pelas cidades grandes, mas você não fica em nenhuma cidade grande. Você não fica em Pamplona, você não fica em León, você não fica em Burgos, tá? As cidades que são, porque Sarre é uma cidade maiorzinha, Melide, Santiago é uma cidade muito grande, mas você pula 3 cidades grandes aí, que às vezes a sua vontade é conhecer uma cidade grande na Espanha, conhecer Burgos, que é muito bonito, ou passar mais tempo em Burgos, passar mais tempo em Pamplona, e esse planejamento não faz nada disso. Você também pode fazer o seu planejamento de 12 dias parando nessas cidades, né? Aí precisa fazer um pouco a lição de casa também, ver em relação às quilometragens que você quer e aonde você quer parar e por que você quer parar. Por isso é importante o planejamento e estudar o caminho antes de ir. Mas o planejamento dessa forma com que ele está aqui, ele não passa por cidades grandes. Esse segundo planejamento que eu vou comentar com vocês é um planejamento feito pela Tour and Ride. Tem o site aqui deles também. Então, o site deles é muito bom para tanto super fácil, super intuitivo para cotar a bicicleta, para cotar. Eles falam assim, olha, você tem tantos dias, quantos dias você quer fazer? É muito legal. E eu quase, por muito pouco, aluguei a bicicleta com a Tour and Ride, mas eu acredito que eu queria uma bicicleta de pneu de 29, eles tinham só de 27,5, não tinha mais de 29, aí acabei alugando com o Bicigrino, que tinha a bicicleta que eu queria. Mas por muito pouco aluguei com a Tour and Ride, eu passei muito tempo no website deles pesquisando. O website deles é fantástico em termos de detalhes, as etapas, de etapa por etapa, os mapinhas que eles têm no website, muito, muito, muito legal, altamente recomendado, tá? Um grande abraço para o pessoal da Tour and Ride, eu entrei em contato com eles algumas vezes, inclusive eles me autorizaram a colocar a informação deles aqui assim como o Tomás também da Bicigrino me autorizou, colocar aqui a informação deles nesse vídeo, então eu vou colocar ali o linkzinho aqui embaixo para vocês terem acesso a esse material também, tá bom? Esse planejamento é de 14 dias, eu vou colocar as etapas aqui do lado, tá bom? Então a primeira etapa é de Saint-Jean-Pied-de-Port até Roncesvalles, que dá 26 km. 26 km parece pouco, né? Mas é uma etapa muito dura por causa dos Pirineus, tá? Por isso que eu comentei no passado que você sair de Saint-Jean-Pied-de-Port e chegar em Zubiri era uma etapa muito dura, mesmo sendo 50 e pouco, deixa eu ver aqui, mesmo sendo 53 km, é uma etapa muito dura, porque você tem os Pirineus e depois você ainda tem a descida do Monte do Erro, que eu estava me esquecendo de comentar no outro, que é uma descida bem técnica, de pedra solta, tá? Então você chega em Zubiri e você vai estar muito cansado, né? Então essa aqui, voltando para o planejamento de 14 dias, você tem o Saint-Jean-Pied-de-Port até Roncesvalles, 26 km no primeiro dia. Segundo dia, Roncesvalles até Pamplona, 48 km. É um pedal muito legal. No terceiro dia, Pamplona até Estela, 44 km. Você tem um Monte do Erro aí no meio disso. Depois você tem Estela até Logronho, 49. Logronho até Santo Domingo, 50 km. Santo Domingo de la Calzada até Burgos, 70 km. Tem uma serra aí, cara, é uma serra que não termina. mas dá para fazer, né? Mas dá para fazer. Eu acredito que as ladeiras, quando a gente está viajando de bicicleta, as ladeiras elas são mais psicológicas do que físicas, né? Apesar que tem a parte física também, mas
Quando eu fiz esse trajeto, eu fiz exatamente isso, Santo Domingo La Calzada até Burgos, eu olhei na prova e falei assim, não tem muita ladeira, né? E peguei essa serra, enfim, eu não estava psicologicamente preparado para essa serra, né? Depois tem uma outra que é de Burgos a Carrião de Los Condes, 86 km, Carrião de Los Condes até León, 96 km, León até Astorga, 48, Astorga até Ponferrada, 54, Ponferrada até o Cebreiro, 52, o Cebreiro até Sarria, 46, Sarria até Melide, 60 e Melide até Santiago, 51. Olha, eu gosto muito desse planejamento. Eu fiz parecido com isso, eu modifiquei alguns locais, algumas quilometragens, teve algumas quilometragens aqui eu puxei um pouquinho para mais e algumas quilometragens eu puxei um pouquinho menos. Eu coloquei um dia de descanso no meio disso e eu fiz o caminho em 15 dias. Ok? Não me arrependo, deu para conhecer muita coisa. Você fica nas maiores, você fica em cidades pequenas, você fica em cidades grandes também, você dorme em Pamplona, Burgos, León. Dormir no Cebreiro foi fenomenal, foi muito bom ficar no Cebreiro, foi muito bom ficar em Pamplona. Quando eu cheguei em León, eu não tive muita oportunidade de conhecer León porque eu estava muito cansado, pedalei 113 km naquele dia para chegar em León, então eu cheguei lá e estava morto, né? Mas enfim, é um planejamento muito legal, é um planejamento moderado, dá para fazer com menos tempo que isso, daria para ter feito sem nenhum descanso, né? Teve um dia que eu passei meio mal, então eu procurei parar, tive um problema de estômago e de intestino lá, e eu falei assim, não, eu vou parar, vou dar uma moderada, tinha subida da Cruz de Ferro no dia seguinte, falei assim, não, vou dar uma moderada aqui, e eu coloquei lá um dia de descanso no meio, eu tinha 3 dias a mais no meu planejamento para se acontecesse alguma coisa, então eu tinha bastante flexibilidade, eu fiz em 15 dias, eu não me arrependo, ok? Então esse planejamento de 14 dias ele é bem moderado, e dá para você conhecer muita coisa. Por exemplo, você fica em Ponferrada, você conhece o castelo de Ponferrada, Cebreiro, Sarria e Melide, tem o tal do pulpo que é muito gostoso, né? Eu comi pulpo em Sarria e em Melide, é muito legal, ok? Então é isso, esse planejamento de 14 dias ele é bem moderado, está no site do Tour and Ride e é um planejamento que eu recomendo. Olha, o planejamento de 18 dias ele está descrito num livro que eu vou colocar aqui do lado, né? Esse livro, se eu não me engano, o autor desse livro ele é australiano, e deve ser muito gostoso fazer o caminho em 18 dias, ter 20 dias ou mais para fazer o caminho. Quando vocês fizerem o caminho, vocês vão observar isso que conforme vai chegando em Santiago de Compostela, a gente já vai dando aquela nostalgia, fala assim, puxa vida, mas o caminho já está acabando, né? Eu gostaria que durasse mais, apesar de ter saudades de casa, saudades de fazer minhas coisas aqui, voltar para casa e tudo mais, mas fica aquele gostinho de quero mais, e depois quando você volta, você tem mais vontade de voltar e fazer tudo de novo, né? Então eu acredito que 18 dias deve ser uma delícia, porque você conhece muito mais, você tem mais tempo de aproveitar, você está mais descansado para fazer as coisas, e deve ser muito gostoso, ok? Então, as etapas descritas no livro para esse planejamento de 18 dias são Saint-Jean-Pied-de-Port até Roncesvalles, 26 km. E esse planejamento ele é muito parecido com o planejamento de 14 dias. Só que nos dias que eles fariam na meseta ali 80 km, 90 km, ele quebra em 2, né? Esses dias um pouco mais longo, ele quebra isso e acaba ficando 18 dias. Mas é um planejamento muito parecido com o de 14 dias, inclusive ficando em cidades grandes e tudo mais. De Pamplona até Estela, 44, Estela até Logronho, 49 km, Logronho a Santo Domingo, 50 km, Santo Domingo a Vila Franca de Montes de Oca, 34 km. Eu acho isso um pouco curto, ok? Mas enfim, né, também é legal. Vila Franca de Montes de Oca até Burgos, 40 km. Burgos até Castro Heres, 43 km. Castro Heres a Carrião de Los Condes, 39. Carrião de Los Condes até Charragón, 55. Charragón até León, 47,5. León até Astorga, 54.
Astorga, Ponferrada, 53, Ponferrada até o Cebreiro, 38, o Cebreiro até Sarria, 47, Sarria até Palas del Rei, 28, essa eu acho bem curta, Azurra até Santiago de Compostela, 38,5 km. Então esse planejamento é se você tem bastante tempo disponível, independente se você se você está preparado ou não, se você é bom de bicicleta, não é, se você gosta de pedalar, não gosta, se você está acostumado a pedalar 200 km por dia ou não. Esse planejamento é para você curtir mais e saborear o caminho mais, conhecer mais lugares, chegar inteiro no, né? Você sai, provavelmente com isso daqui, você consegue começar a pedalar às 8 horas da manhã, dependendo da estação do ano, começar a pedalar às 8 horas da manhã e parar meio-dia, parar às 11 horas da manhã, dependendo do local que você tiver, ou da altimetria, tal, da dificuldade, e você consegue parar na cidade, entra lá no albergue e tudo mais, apesar que a maioria dos albergues só abrem às 2 horas, começam a abrir às 2 horas para os peregrinos, mas enfim, você tem a oportunidade de conhecer muito mais os lugares que você para, interagir com muito mais peregrinos ou bicigrinos. Então o planejamento de 18 dias é um planejamento muito legal. Eu gostaria de fazer, talvez não ia conseguir pedalar só 28 km aqui ou 39 km ali, talvez ia pedalar um pouquinho mais, mas deve ser muito legal. Se você faz a turismo, esse o planejamento é muito bom, ok? Se você faz para peregrinação, para forçar, para você ter desenvolver a parte física, né, e atlética e tal, de esporte, provavelmente esse daqui não é muito bom para você não. Mas se você faz por turismo, se você quer aproveitar mais o caminho, você tem esse tempo para fazer, faça, que deve ser muito legal, ok? Então é isso. As considerações finais para esse vídeo de hoje é que eu apresentei três planos, né? Dentro desses planos, né, o que você faz, né? Trilha, né? Ou só estrada. Então muita gente fala, é mais puritano, né? Eu vou fazer isso daqui só na trilha onde passa o peregrino. Às vezes você tem muito peregrino e não é prático você passar pela trilha. Dependendo da altimetria ou da dificuldade, às vezes é mais prático você ir pela estrada. Às vezes a estrada é muito perigosa, então é melhor você ir pela trilha. Às vezes as pessoas falam assim, não, eu quero ir aonde é o caminho real. Às vezes o caminho real é onde está a estrada hoje, eles puxaram o caminho dos peregrinos para o lado, né? Então, tudo é relativo, né? Em relação, não, porque isso, eu quero isso. Pessoas que querem, não, eu quero fazer o caminho de bicicleta carregando a minha bagagem. Ok, tem gente que despacha a bagagem. Eu, quando foi para fazer os Pirineus, eu fiz os Pirineus andando, eu não pedalei os Pirineus, eu fiz os Pirineus andando até Roncesvalles e eu despachei minha bagagem até Roncesvalles. Não me arrependo nem um grão de ter feito isso, porque os Pirineus são forte, né? Depois, quando eu carreguei a minha bagagem na maioria das etapas do caminho, e a outra etapa que eu despachei a minha bagagem foi quando eu fiz de Ponferrada até o Cebreiro. Também despachei minha bagagem, porque a subida do Cebreiro também é muito forte. E também não me arrependo, e não tem aquela coisa que, não, eu tenho que levar minha bagagem. Por exemplo, tem algumas pessoas, e eu também contemplo isso, às vezes, no futuro, fazer o caminho de bicicleta elétrica. Muita gente que pedala tem um tabu, que fala que bicicleta elétrica, você tá não sei o quê, mas não é a bicicleta elétrica de você aperta o botãozinho, a bicicleta te leva igual a motocicleta. Não, é pedal assistido. Então talvez você consiga fazer mais rápido e você consiga fazer o caminho com uma bicicleta elétrica sofrendo menos nas subidas. Mas você vai fazer esforço, você pode pesquisar sites aí de pessoas que pedalam com bicicleta elétrica, que pedalavam com bicicletas convencionais antigamente, antes de pedalar com bicicleta elétrica, e todos eles falam a mesma coisa. Ela te ajuda bastante e tudo mais, mas você também faz bastante esforço, você também gasta bastante energia. E se você está querendo fazer o caminho para sofrer, mesmo com bicicleta elétrica, você vai sofrer um pouquinho. Okay? Então, não tem aquela coisa de que o que é certo, o que é errado, o que é mais peregrino, o que é menos peregrino.
né? O que que é mais bicigrino, o que que é menos bicigrino, né? Então, o que é mais bicigrino? Você fazer o caminho com cajado e sandália, ou você fazer o caminho numa bicicleta com 20 não sei quantas marchas, né? Então, ou fazer a cavalo, né? Ou dormir na estrada. Então não tem essa de mais peregrino ou menos peregrino, ok? O caminho ele espelha a vida. Então a forma com que você faz o caminho, você planejar o caminho, você fazer o caminho, ele espelha muito a sua atitude em relação à vida. Algumas pessoas precisam de mais conforto para fazer esse caminho, como eu peguei um grupo de espanhóis que já estavam ali de acho que 65, 67 anos, e esse grupo todo fazendo de bicicleta elétrica, eles estavam adorando. Eu peguei um espanhol de 70 anos que me deu um couro subindo o sebreiro, né? O cara tava muito... Então, assim, não tem aquela coisa de que, se você tem idade, faz de bicicleta elétrica. Não. Igual eu falei, peguei o cara de 70 anos que quando eu cheguei no sebreiro, o cara dava risada de mim. Né? O cara super em forma, tal, gente boa pra caramba. E um outro grupo de pessoas que fizeram de bicicleta elétrica e também aproveitaram bastante. Pessoas que só fazem na terra aproveitam bastante. Pessoas que só fazem na estrada aproveitam bastante. Pessoas que fazem nos dois também aproveitam bastante. Então, eu acredito que quanto mais flexível você for em relação ao caminho, melhor. Né? Essas programações, essas etapas e planejamentos, eles não precisam ser levados à risca. Você pode mudar o caminho de acordo com isso. Vamos falar que você foi para fazer 14 dias e dentro desses 14 dias também, em vez de parar nessa cidade eu vou parar em outra. Também é legal. A espontaneidade também é uma coisa gostosa, né? E a estrutura e o planejamento também é uma coisa importante. Então, eu acredito que o interessante é você encontrar um equilíbrio entre esses dois, encontrar um equilíbrio entre espontaneidade e planejamento, encontrar um equilíbrio entre falar, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, ou eu quero conhecer esse lugar aqui, mas de repente não deu, não tem problema, passa, né? Segue em frente, segue de bom humor, segue aproveitando e aproveita muito o Caminho de Santiago, porque ele é muito legal, muito gostoso, eu recomendo muito. Né? O motivo pelo qual eu faço esses vídeos é porque eu não posso começar a falar do Caminho de Santiago, porque senão eu falo demais. Então, para isso eu faço esses vídeos já. Alguém, eu quero saber isso, quero saber aquilo, vai lá no meu canal, assiste o vídeo, tá lá a minha opinião. Mas é isso, se alguém tiver alguma opinião, tiver alguma dúvida ou alguma dica, ou quiser compartilhar a sua experiência, posta aqui. Se você fizer o Caminho de Santiago usando os meus vídeos ou usando o meu planejamento, por favor também posta, né? Eu vou ficar muito feliz em saber que eu dei alguma dica que foi construtiva e que te ajudou também a fazer e aproveitar seu Caminho de Santiago, ok? Então, para finalizar, bom caminho.